Graça e paz, meu irmão, minha irmã, trazendo hoje o segundo capítulo da nossa confissão de fé, que se chama Deus e a Santíssima Trindade. Então esse é o segundo capítulo, o primeiro vídeo do nosso segundo capítulo, né? Então gostaria que vocês acompanhassem o estudo, que a primeira capítulo já foi, né? Então a gente vai fazer o segundo capítulo e creio que será uma benção também. Então, o Senhor, nosso Deus, é somente um, o Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu dar uma aumentada aqui que tá ficando fora a tela, né? E verdadeiro, cuja substância está em si mesmo e provém de si mesmo. O infinito em seu poder, em sua perfeição, aliás. O infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, ou o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em todo infinito, santíssimo e sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável e para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão, o pecado, o recompensador daqueles que buscam diligentemente, contudo, justíssimo e terrível em seu julgamento, odiando todo pecado, e que de modo nenhum assentará ao culpado. Lê esse versículo aqui, primeiro Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6, diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, o que não há senão um Deus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existíssemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, essa aqui, o que é a santidade de Deus? Ele é unânime. Não existe outro Deus além dele. Aqui, esse versículo de 1 Coríntios aqui, a gente tem uma experiência. O que é falar do ídolo? Quem é o ídolo? Então, muitas pessoas dizem assim, isso aqui é sacrificado ao ídolo, não sei o quê. O próprio Paulo diz em Coríntios que o que é o ídolo perto de Deus, né? Então aqui está falando quem é nosso Deus, único, verdadeiro, não existe outro Deus, outra santidade que seja igual a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse sim, nós devemos toda a honra e toda a glória. Aqui em Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único, não existe outro. As pessoas vivem idolatrando outros deuses, além do nosso único e verdadeiro vivo, Deus vivo. Ele é imutável, ele é intocável, ele é puro, ele é santíssimo, ele é justiça. Então, para o justo é uma benção, mas para os ímpios, Jesus, Deus, é o terror.
sabe? A própria Bíblia diz assim: ai daquele que cair, o ímpio que cair na mão de um Deus irado. Não tem o que fazer. Nós dependemos unicamente desse Deus. Então, em Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Não pode, ninguém consegue suportar. Tem um versículo em Salmos, se eu não me engano, Salmo 147, que diz assim: quem daquele que poderá suportar o frio de Deus? Assim, mesma coisa do frio, o calor, a ira de Deus, ninguém suporta a ira de Deus, o ser humano nenhum suporta. Em Isaías 48:12 diz assim: dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, o Israel, e quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último, o único, né? Em Êxodo 3:14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Eu sou, me enviou a vós outro. Quem é esse? Eu sou é Deus. E quem enviou? Enviou Jesus Cristo ao povo de Israel. Quem que enviou Jesus Cristo? Eu sou o único Deus verdadeiro. Em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Nós não podemos adorar a Deus como uma imagem, criar uma imagem de Deus, se nós é espírito. Como que nós vamos criar uma imagem de Deus e dizer, este é o meu Deus? Não tem como gente pensar dessa maneira, né? E 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Assim é o Rei eterno, imortal. É imortal, ele é eterno, invisível, Deus único. Nós não podemos tocar nesse Deus. E se ele tocar em nós também, com a ira, nós não suportamos. Deuteronômio 4:15-16 diz assim: guardais, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhante de homem ou mulher. O que o povo fez em Israel? O povo de Israel fez quando Moisés foi receber os 10 mandamentos de Deus. Demorou bastante, 40 dias parece. O que eles fizeram? Criaram um bezerro de ouro. E a ira de Deus foi tão grande que estava consumindo o povo. E Moisés clamou a Deus: Senhor, quem vai te dar glória se o povo acabar, né? Então, em Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Ele não muda, por isso nós não somos consumidos. Mas se a ira dele for, nós somos consumidos. E nós não somos consumidos porque Deus é benevolente, Deus é amor, Deus é longânimo na ira. A pessoa, por mais que seja pecador, ele nunca pode pensar que Deus não é capaz de perdoar o pecado dele. Deus sempre perdoa. Basta o arrependimento de coração. Arrependei-vos. João disse isso em Mateus. Arrependei-vos, bando de víbora, né? E quando a gente se arrepende de coração, Deus perdoa, não importa o seu pecado. Ele é tão grande que ele some o nosso pecado diante dele. Ele nos purifica, não importa quem somos, né? Só que não podemos continuar nessa lama, né? Em 1 Reis 8:27 diz assim: mas
mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Isso quem disse? Salomão disse. Ele edificou o templo para Deus, mas Deus habita ali. Deus, ele habitava em espírito ali. Uma maneira de falar com Deus estava ali, mas não que Deus se tornasse um ser e ali ficasse. Os céus dos céus, que primeiro, segundo, terceiro céu, não são suficientes para o sol, como nós temos a nossa casa, a casinha de Deus não existe. Então, Jeremias 23, assim, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Tanto não importa aquele negócio, venha buscar a tua bênção que está aqui. A tua bênção está na mão de Deus, e Deus está em todos os lugares. Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascesse e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhes: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele disse para Abraão? Não saia do meu caminho. Não se desvie do meu caminho, que a tua bênção será grande. Em Isaías 6, 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia de tua glória. Então Deus não é de um lugar só. A terra, o planeta, o universo, é os cabelos dos seus pés, né? É o estrado do pé de Deus, a terra. Salmos também, 115, 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Isaías 40, versículo 10 diz assim: que desde o primeiro anúncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei a minha vontade. Provérbio 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até perversos para o dia da calamidade. Deus criou tudo. Até o dia da calamidade Deus criou. Não diz assim, se eu sirvo a Deus, por que essa situação está acontecendo? Não diga assim, porque Deus é dono de tudo quanto é coisa. Quem diz que você terá paz nesse mundo aqui, que você virando um cristão, você nunca vai ter luta na vida, né? Romanos 11, 36 diz assim: porque dele e por meio dele, e dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna, eternamente. Amém. Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz assim: passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, aqui Deus, ele perdoa todos os pecados, não importa, de 1000 gerações. Imagina 1000 gerações. A gente muitas vezes não chega na segunda, terceira geração, né? Imagina 1000 gerações. Mas também ele visita a iniquidade de um pai nos filhos até a terceira geração, terceira e quarta geração, né? Hebreus 11, versículo
6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que buscam. Neemias diz assim, 9, 32, 33, diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Aqui Neemias clamando a Deus pela misericórdia de Deus, porque ele sabia que Deus tinha misericórdia pelo teu povo. Porque te és justo em tudo quanto tem, vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. E nós procedeste perversamente. Nosso procedimento foi mal diante de ti. Perdoa as nossas iniquidades. É isso que Neemias está dizendo. Paramos por aqui para não ficar tão longo. A gente continua na outra parte, que não vai demorar dias, né? Assim que a gente vai gravando, a gente vai colocando. Eu agradeço a cada um do irmão que escreve, que assiste esses vídeos, essas aulas, e que escreve e dá o teu joinha lá e compartilha com os teus amigos, os teus irmãos, com os teus familiares, porque é um estudo bíblico que poucos têm acesso no calvinismo. Então, faz esse vídeo mais na vida de mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E até a próxima, se Deus quiser.